Fala galera, aqui é o J Lima do canal Pobre Investidor. Bora para mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje vamos mostrar alguns destaques, né? Os destaques do dia aqui, que eu achei bem interessante. O dia foi bem movimentado hoje no mercado, né? Galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Já se inscreveu? Não? Dá aquela força aí para nós. E bora pro vídeo. Então, galera, vou mostrar alguns destaques aqui para vocês. E aqui já tem uma notícia, né? O dólar fecha abaixo de 5,20 após decisões sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos. Quer dizer, estranha essa notícia, né? Quer dizer, então o dólar está caindo por causa dos juros, né? Não precisa nada com juros. Continua a mesma coisa. Tem uma sinalização do cupom que vai baixar na próxima reunião em março, né? Então, vamos aguardar. Mas o fato é, né, galera? A taxa de juros no Brasil não tem jeito. Ela é alta por quê? Porque precisa de atitude, né? Precisa do governo ir lá e se mexer, né? O famoso corte de gasto, tem que cortar o gasto, né? O governo sem dinheiro ele tem que subir a taxa de juros, né? Não tem jeito, né? Quem é que vai financiar o governo? Né? Não tem. Vai falir, né? Vai quebrar tudo. Então taxa de juros alta. Vai baixar a taxa de juros? Como? Né? Se baixar muito a taxa de juros, o pessoal já não quer mais investir no governo, né? Não tem como fazer isso. E tem o outro problema também, inflação, né? A taxa de juros começa a cair, a inflação começa a subir, né? É coisa do Brasil mesmo. Por quê? Porque a única coisa que fizeram até agora foi isso, foi subir a taxa de juros, mais nada. Então, infelizmente, vai continuar. E isso é uma pena, tá? É uma pena e é sério o negócio, né? Isso é um problema sério. Ah, mas a Bovespa está subindo, está batendo raio. Nada a ver, galera. Não tem nada a ver com isso. Eu vou mostrando aqui para vocês, eu vou comentando e passando para vocês. Vai seguindo aí que eu vou passar vários destaques aqui. Vamos falar de dólar, Bitcoin, tá? Falar do Ibovespa, fixo. Vamos dar uma passadinha geral aqui. Vocês vão entender um monte de coisa. Vou passar também em algumas ações e, e uns fundos imobiliários também, para a gente comentar um pouco, ok? Então, bora pro vídeo. Vamos falar um pouco aqui do dólar, né? Dólar hoje. O dólar hoje fechou abaixo, como falaram, fechou abaixo de 5,20, fechou a 5,18, tá? Então o dólar ele vem nessa tendência de baixa, lembrando que isso aqui é curto prazo, tá? É de curto prazo e tem um motivo, né, para essa queda aqui do Ibovespa. Só você ver, procura aí nos sites mesmo, aí no Google mesmo, pode procurar a quantidade, o valor que os estrangeiros estão colocando aqui no mercado, né? Porque bolsa barata, né? Os ativos muito baratos, eles vêm com muita fome, né? Então, eles mandam bala como fosse e isso aqui ajuda o dólar a desabar, né? O dólar a cair. Tá? Isso aqui não tem nenhuma ação de governo aqui, tá? O dólar cair. Isso aqui seria bom o dólar caindo se as empresas estivessem exportando muito, né? As empresas vão exportar pra caramba, as empresas estão bombando tal. Coisa que aqui no Brasil tá meio complicado, né? É meio difícil. As empresas estão bombando trazendo dólar, quer dizer, um dólar sadio, né, para o país. Esse dólar que está chegando aqui é dólar de especulação. Né? Então, ficar atento que uma hora eles vão embora, ok? Aí vamos ter outro problema. Então, o dólar, galera, chegou aqui no seu primeiro suporte, tá? Então, esse suporte aqui de 5,18. Então, já chegou nesse primeiro suporte. Rompendo esse suporte, nós vamos ter ele aqui um pouco. Então, vou colocar aqui um seu mais conservador, 4,80, tá? Então, quem tiver afim de comprar dólar, esse aqui é ponto. Dando indicação nem de compra nem de venda, tá? É só mais para vocês entenderem. Às vezes alguém quer também comprar dólar, alguma coisa. Seria um ponto bem interessante para compra, nos 4,80, né? E não está muito distante, não. Mas é um ponto, uma região de suporte muito forte e seria bem interessante. Eu estou até pensando, né, chegando nesses pontos aqui, já colocar um pouco de dólar em carteira também, né? Acho que ajudaria bastante a carteira. Ok? Vamos dar uma passadinha aqui do Bitcoin, tá? Bitcoin hoje deu uma escorregada. O Bitcoin, galera, tá aquele velho formato, né? Tá naquele velho formato. Fez a mínima aqui, tá nos seus 81 mil, 81, deixa eu ver, aqui deu 80, deixa eu ver aqui, deu
É 80, quase 81. 80 mil, né? Chegou aqui, próximo aqui. E é aquele negócio, né, galera? O Bitcoin está numa situação que é aquele negócio. Bateu nesse ponto, é uma região de suporte, tá? Do Bitcoin. É um suporte bem interessante esse aqui, tá? E pode, deixa eu ver aqui embaixo, tem outro. Tem uma região de suporte que é bem interessante, que é essa aqui de baixo, tá? Já que chega nos seus 74, 75 mil dólares. Essa região aqui é bem interessante, é um suporte muito mais robusto, tá? Que esse que ele parou aqui, né? Na verdade ele parou aqui até aqui no meio, né? Não tá rompendo. Então o Bitcoin, galera, eu tô no Bitcoin aqui no semanal, só para você ter uma ideia. Ele ainda continua, né? Atingiu média móvel, né? E recua, tá? Sempre a média móvel, isso aqui é uma característica de tendência de baixa, pelo menos aqui no semanal. No mensal não aconteceu nada ainda, ele atingiu a média móvel e está estacionada nela ainda, tá? Ele não fez nenhum rompimento, mas algum movimento mais brusco ainda. Mas se fizer ponto seus 68 aqui, né? Muita gente fala, não vai chegar. É renda variável, tá? Renda variável chega sim. Não precisa, não pode desafiar que ela chega. Então é um suporte bem robusto, esse aqui, tá? Do seu 74, que seria interessante para compra, tá? Quem quiser fazer uma compra em Bitcoin seria um ponto de um aporte aqui, bem interessante. Por que eu falo isso aqui? Isso aqui eu não estou dando indicação nem de compra nem de venda, eu estou falando em compra, por quê? Porque muita gente compra, galera, aonde? Aqui, ó. Nessas regiões, né? A pessoa fala, mas como é que eu vou saber que é região de venda, alguma coisa? É só fazendo leitura de vela aqui mesmo, né, galera? Começa a dar esses batendo e voltando, o mercado vai desabar, tá? Então, não tem jeito. Quando começa a dar esses sinais, pode sair fora que é o que eu estou aguardando no Ibovespa, né? Aguardando no Ibovespa. Mas na frente nós vamos falar até da Vale um pouquinho, para vocês entenderem. Então aqui é média móvel e continua. Isso aqui é tendência uma característica de tendência de baixo, tá? Então ele até tentou rompeu essa partezinha aqui, mas está fora de contexto. Por quê? Porque ele está abaixo da média móvel. Então ele pode fazer um rompimento, mas abaixo da média móvel não caracteriza que ele vá subir, ok? Então isso acontece isso aí quando ele começa aqui, por exemplo, esse ponto aqui é bem interessante, tá vendo? Aqui ele caiu, tá? Mas já começou a dar sinais, tá? De retorno, de recuo, tá vendo? Tem um aqui até que desceu mais. E aqui já começou a fazer o rompimento acima da média móvel, tá vendo? Então aqui você já tem uma característica clara de retorno, né? Ele vai voltar a subir. Então se você é mais conservador, quer entrar no Bitcoin, aguarda esse movimento, né? Começar a fazer rompimento, por exemplo, se ele rompe essa área aqui dos seus 97 mil, acima da média móvel, que já seria interessante, uma boa indicação para uma compra, tá? A média móvel está batendo por aqui, começa a subir e rompe, né, essa média móvel, então a tendência é ele acompanhar essa média móvel daí para frente. Geralmente quando o mercado começa a aquecer, ok? Mas quem vai aportando em Bitcoin a longo prazo, regiões aqui que fica muito interessante para fazer aporte, né? Não tem muito o que falar, né? Aqui é que não tem como fazer. Bora dar uma passadinha aqui no Ibovespa, né? Agora sim, agora Ibovespa, todo Ibovespa aqui mensal, tá? Estou fazendo um gráfico mais baixo, mas eu vou mostrar um gráfico aqui mais baixo só para vocês entenderem. O Ibovespa, galera, pela projeção, jogava ele aqui nos 180 mil pontos, tá? Então já fez um rompimento no mensal. Lembrando que o mensal é muito... essa vela aqui, por exemplo, né? Ela vai finalizar agora no sábado, né? Então no sábado ela finaliza, que essa vela aqui foi desse mês aqui. Então no próximo mês já tem que abrir uma velinha nesse ponto aqui, ó. Tem que abrir uma velinha nesse ponto aqui, já subindo, né? Já superando essa outra aqui. Não pode ter falha, tá? Nesse ponto aqui. E subindo isso aqui, voltando, geralmente faz algumas correções, tá? Para subir, mas do jeito que tá subindo direto. E aqui, galera, tem um ponto que é bem interessante.
Confirmando esse rompimento aqui no mensal, tá? Então o próximo alvo dele seria aqui nos 210 mil pontos, 210 mil pontos, tá? Que aqui seria o máximo, tá? Eu não sei se alguém aguenta chegar até aqui, mas seria o máximo. Hoje já deu um recuo bom. Eu vou voltar aqui no gráfico diário, só para você, no semanal primeiro, só para vocês terem uma ideia. Tá tudo distante das médias, tá? Tudo distante das médias. Então, quando o mercado fica assim, é muito complicado. O mercado interessante, ele fica nesse formato, ó. Faz correção, volta, faz correção, volta, seguindo a média móvel, correções curtas. Quando começa a fazer essa correção, o risco é muito elevado, tá? Então o risco de amanhã mesmo, ele desabar aí, chega rapidinho aqui, tá? Chega rapidinho nos 150 mil pontos, aí é um salto. Se romper, entra em tendência de baixa, senão, uma tendência de baixa, não fala nem em curto prazo, tá, galera? A Bovespa, a longo prazo, ela vem subindo, né? Ela vem subindo, tá aquelas lateralizações longas lá, mas ela sempre vem mantendo. No diário, só para vocês terem uma ideia, muito distante das médias também, tá? Muito, tá muito maior, mais distante que esses pontos aqui, tá vendo? Você vê que aqui tá muito elevado e hoje já deu a primeira falha e deu volume, tá? Hoje achei interessante, foi o volume. Então o volume hoje foi muito alto, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Então deu um volume muito elevado aqui. Deu um volume muito alto aqui que isso aqui pode se confirmar. É uma vela pequena com um volume muito elevado, tá? De venda. Foi muita venda hoje. Hoje até assustou, né? Ela subiu, ela bateu o máximo dela hoje foi aqui nos seus 186 mil pontos. Dá uma olhada só, 186 mil. Mais de 186 mil. Então, e de repente recuou e fechou nos seus 183, então com um belo recuo, tá? Então, ficar atento. Caindo até a média móvel sem nenhum problema. Ou então ela começa a lateralizar aqui, né, e a média móvel começa a aproximar dela, que seria o normal na tendência de alta. Agora, descer reto aí complica também, ok? Mas pode acontecer, tá? Eu vou mostrar um exemplo logo a seguir aqui na Vale, ok? Aqui também, galera, eu tenho salvo aqui também o IFIX, né? Então o IFIX também, que é bem interessante, né? Então o IFIX, galera, eu não vou... É outro também que eu não posso... Tá marcando. Aqui eu também não tem como trabalhar em tendência de baixa. Eu estou no IFIX mensal, só para você ter ideia. Não tem como trabalhar em tendência de baixa no IFIX. Agora correção, sim, tá? Correção, tem que ficar atento. Então essa projeção aqui já levou ele para o alvo dele aqui, tá? Seus 3.850. Deixa eu ver o fechamento de hoje. 3.854. Então ela atingiu o primeiro objetivo, tá? Então o primeiro objetivo foi esse. E o objetivo mais longo dele aqui seria esse aqui de quase 4.000, tá? Isso aqui já seria um exagero, tá? Já estaria muito distante, tá? Então pode acontecer uma correção, né? Rompeu isso aqui, ou até antes, mas essa região aqui, a partir de agora, já pode ficar atento que pode ter alguma correção. Não é correção de longo prazo, mas as correções assustam muita gente. Por exemplo, essa correção aqui, parecia que o mundo estava desabando, né? Todo mundo vendendo aí, nem sem saber por quê. Tinha gente que vendia porque só ia saber no outro dia, né? Por que estava vendendo, né? Mas até hoje acho que ninguém nem sabe por que vendeu. Porque na verdade não tem que assustar. Isso aqui é uma oportunidade pura, né? Para você fazer a entrada. E aqui pode gerar outra oportunidade, ficar ligado nisso aqui, né? Ah, mas ela pode romper isso aqui? Ela pode subir, pode ir embora. Isso aí a gente não manda. Quem manda é o mercado. A única coisa que a gente tem que buscar são possíveis pontos, né? Para você não sair aportando de qualquer jeito, tá? Sair aportando, hoje vou colocar vou vender minha casa, vou vender meu carro. Por quê? Porque tem um momento de euforia, né? Então tem que evitar esse tipo de coisa. Então, se continuar subindo, que suba, não tem nenhum problema. Mas esses pontos são pontos que costumam ter uma reversão, tendência, ok? Não a longo prazo, curto prazo. Aqui mesmo, sei lá, atingir esse ponto aqui, seria muito interessante ela vir buscar esses pontos aqui, ó. 3.400 seria fantástico. E seria uma baita correção também, né? Mas seria o ponto de parada, tá? E seria muito interessante.
ok? Então bora falar agora de ações, né? Vamos falar ações da Vale, tá? Então, ações da Vale, quem tem ações da Vale, eu tenho ações da Vale e a Vale eu vou fazer a venda. Já coloquei ordens de venda da Vale, tá? Só que eu coloquei a R$ 90, ela não atingiu, mas foi pouco, tá? Ela bateu aqui os seus 89,48, foi a máxima de hoje, tá? Ela quase que atingiu os seus 90. Pelo tamanho da vela, provavelmente ela pode subir mais, tá? Só que a Vale, galera, ela tem um negócio que deixa você com a pulga na orelha. Como ela trabalha com em ciclos, né? Esse ciclo aqui foi bem interessante, tá? Vou colocar uma marca aqui. Esse ciclo aqui foi bem interessante, de queda, tá? Ó. Então isso aqui foi bem interessante. Então queda, ela vem e faz um rompimento, tá? Ó, dessa linha e já vai para cima, né? Já vai para, fez outro topo, fez o recuo muito forte aqui também. Só que toda vez, já perceberam que toda vez que ela rompe, isso não é da agora, tá? Toda vez que ela rompe, ela tem uma longa alta, demora muito, tá? Uma alta muito longa. Depois ela teve esse rompimento aqui e ela foi parar lá nos seus 95, tá? Só que o problema da Vale ela tem esse histórico aqui, tá? Ela tem esse histórico. Depois ela não dá nem chance para você. Então ela atingiu esse ponto aqui, só que ela desce reto, tá vendo? Isso aqui não dá nem chance para você planejar uma venda, alguma coisa. Outra subida muito forte. Isso aqui foi tudo aqui depois de 2000 e depois da crise sanitária, né? Foi tudo isso que aconteceu. E aqui outra queda reta, tá vendo? É sempre queda reta. Ela sobe reto e cai reto. Aqui que ela falhou. Pela sua falha aqui. Nessa falha aqui já mostrou uma queda muito forte. Lembrando que ela fez esse rompimento aqui e tal. Ela fez esse rompimento aqui. E isso eu não gosto muito disso aqui. Se ela tivesse respeitado esse fundo aqui, já estaria mais confiante até para ela romper esse aqui, tá? Porque se ela romper isso aqui, essa projeção já joga ela lá para os seus 140, 150, nem fiz ainda, mas vai jogar ela para muito longe, tá? Então eu vou ficar atento, colocar uma ordem de venda aqui nesse ponto, porque já está dando um bom lucro, tá? Então para mim vai dar um bom lucro. Eu vou ter que fazer a venda. Eu não tenho muitas ações da Vale, então não faz muito sentido. Se eu tivesse pelo menos aí umas 200 ações da Vale, aí sim, você pode fazer uma parcial, né? Você vende 100 aqui e larga o resto lá, né? Deixa o mercado fazer o que quiser com ele, né? Mas com o restante. Mas eu não tenho pouco, mas mesmo assim essa pouco já deu um bom lucro, né? É dividendo para muitos e muitos anos. É uma alta muito gigantesca, né? Então é esse ponto. Aí essa rompeu, esse aqui é a máxima dela, que é os seus 95, né? 95 mil, R$ 95,63. Então essa aqui é a máxima. E eu vou aguardar o mercado, como uma vela está muito forte, provavelmente ela pode se lançar aqui, né? Ela pode abrir outra vela aqui para buscar esses pontos aqui, ou até mesmo romper. Mas eu estou acompanhando de perto já para acertou esses pontos aqui, eu fazer uma venda também, ok? Vamos falar. Bora falar um pouco aqui de Petrobras. Petrobras, né, galera? Petrobras é aquele negócio. Ela buscou o suporte dela, e o suporte dela, galera, veio certinho. É porque você faz a projeção e as pessoas geralmente não acreditam, tá? Às vezes até eu mesmo, né, acredito. Eu falo, caramba, será que ela vai vir buscar esse ponto aqui, tá? Pela projeção de queda dela, ela vinha buscar exatamente essa linha de suporte aqui, tá? Só que muitas vezes você não acredita mesmo. Você mesmo faz o negócio aqui e você mesmo não acredita. Mas ela buscou exatamente isso aqui, tá? E ela pode buscar onde? Ela vai já atingir o primeiro alvo dela, tá? Então, o primeiro alvo dela, eu estou mostrando aqui no mensal, tá? Estou mostrando em tempos mais curtos, então vou mostrar no mensal. Então ela atingiu já o primeiro, tá? Que já começa a ter uma zona de resistência nesse ponto. Tem o segundo que chega nesses pontos aqui também, são pontos bem de resistência mais forte. E o último aqui em cima, que vai ser nos seus 42,90.
E ela pode atingir, por quê? Devido a essa vela aqui ser muito grande, tá? Então toda vez que tem velas muito grandes, geralmente aparece outras na frente. Por isso que eu estou ligado aqui na Vale, tá? Porque a vela é muito grande, então isso pode até fazer esse rompimento aqui em cima, tá? Então eu estou ligado. E a Petrobras é a mesma coisa, vela muito elevada. Então todo lugar que tem uma vela muito grande, ela... E pode acontecer também no fim de ciclo, que é esse aqui, tá? Que aqui já aparece uma do lado. Mas se aparecer uma vermelha aqui do lado, você pode sair correndo, que o tombo é feio, tá? Desce muito rápido, porque esse pessoal não tem dó de vender, tá? Eles vendem, o cara comprou nesses pontos aqui a seus R$ 28 aqui, o cara vai vender aqui sem sangue nos olhos mesmo, né? Então, ficar ligado. Bora falar um pouco de FIIs aqui também, né? Vamos falar aqui do RZAG, galera. Depois nós vamos falar do TEGA, fica atento, tá? TEGA, bem interessante, queda muito forte. E esse aqui é um exemplo, tá? O RZAG 11, né? É o Fiagro, que logo já saiu, anunciou o relevante lá, de uma empresa que vai entrar em recuperação judicial. O que aconteceu? O mercado já jogou ela para onde, né, galera? Até eu fiz um vídeo dela aqui, né? Acho que tem um vídeo dela aí no canal, que é a zona de suporte dela, né? O primeiro suporte é esse aqui. E olha só o que aconteceu. Ela foi buscar exatamente. Acho que até no vídeo acho que tem isso aqui. Ela foi buscar esse ponto, tá? Exatamente a linha de suporte. E a mais extrema aí seria essa aqui, que seria 7, porque aqui já é um exagero aqui também, né, galera? R$ 7,08, R$ 7,06. Então já seria um exagero. Mas essa linha de suporte é um suporte bem interessante. E olha que o mercado jogou ela com muita força, tá? Vou colocar até aqui, isso aqui nós estamos no semanal. Tá no semanal. Só para você ter uma ideia, no diário, né? No diário ela soltou uma vela muito grande. Então é só para vocês terem uma noção. Quando solta uma vela muito grande assim, não dá para comprar, tá? Porque quando você tem uma vela muito grande assim, geralmente vem outras, tá? Vem outras velas. A gente não sabe o tamanho, mas geralmente vem outras velas em queda. Olha o que aconteceu aqui, outra vela em queda. Olha o tamanho dessa vela aqui em queda. Só que essa vela, essa última aqui, galera, ela tem um particular aqui. O mercado jogou ela aqui embaixo. Então aqui quem montou as suas ordens ali nos seus R$ 8, 8,15 por ali, você deu muito bem, montou as ordens ali, ela executa na hora, tá? Seria um ponto estratégico. Não vou colocar em cima, tá? No limite, coloca acima. Para tentar pegar 8,20 também, seria muito interessante. Então ela começou a executar todas as ordens que estavam nesse ponto. E era muita ordem, o pessoal coloca bastante. Então, só para você ter uma ideia, isso aqui, galera, já mostrou um sinal de quê? De recuperação, tá? De retorno. Quando acontece isso aí, é compra, tem que comprar. Quem quiser fazer um trade, alguma coisa, no fundo imobiliário não dá, que tem que pagar o imposto aí. Você vai fazer o cálculo, não dá nada. O governo leva tudo. Mas isso aqui é vela de retorno, tá? Então, fica atento no mercado que volta com tudo. E o que aconteceu, né? Vamos aumentar o tempo aqui. O que aconteceu? Voltou tudo, né? Voltou para o mesmo ponto que estava, era o 9,52, fechou exatamente de 9,52, dá uma olhada só. E recuperação judicial. Então muita gente vende, galera, naquele desespero, né? Naquela, tá vendendo, sai vendendo, naquela agonia toda, né? Mas é assim, tem que ficar atento com isso, né, galera? De repente você tinha até um preço médio bom aqui e vendeu tudo, né? Então, de repente, a pessoa monta a estratégia de vender para comprar. Quer dizer, cada um tem a sua estratégia também. Mas é meio complicado, né? Você está investindo a longo prazo. Mas é assim, se você não sentir confiança no ativo, infelizmente tem que vender. Não tem outro jeito. Tem que fazer a venda e vamos para a próxima. Mas muita gente vende aqui na loucura, né? Tem muita gente que comprou, a próxima que comprou aqui e vendeu, né? É isso que é o problema. Se o cara comprou aqui e vendeu aqui, beleza, maravilha, você foi um gênio, o famoso gênio mesmo, né? Agora o cara vai e compra aqui e logo depois vende, né? O cara comprou 1.000 aqui e já vende logo em seguida, perdendo, né? De repente vendeu até aqui embaixo, né? Então não faz sentido, ok? E bora dar uma passadinha aqui, galera, no TIGA 11, né? No TIGA 11, que apanhou muito esses dias, né? Então a surra muito forte. E eu tenho esse fundo em carteira, tá, galera? E eu vou passar só alguns pontos
aqui para vocês, ok? Então, galera, o Edgar já vinha dando sinais aqui já, tá? Já vinha dando sinais dessa queda que o mercado não estava aceitando muito ele acima, tá? Então já fez teste de fundo aqui 2 vezes, tá? E esse aqui que era para fazer o rompimento não aconteceu, tá? Para fazer um rompimento que seria muito interessante, que levaria ele já para esses pontos, os 14 a 15 reais, tá? Já levaria eles já para esse ponto aqui. Só que no relatório gerencial, a gestão já chegando, né? Que não vai ter que reduzir os rendimentos, tá? Então vai reduzir os rendimentos. Infelizmente o mercado é assim, tá? O mercado imobiliário ele é desse formato. Vejo muita gente criticando, não, porque vai vender suas cotas e tal. Assim, é a opinião de cada um, tá? Tem muita gente que não se sente confortável, já vende logo, já com medo, né? De acontecer alguma coisa. Mas o que o fato que está acontecendo com o Tegar, né? O Tegar não está acontecendo nada, tá? Não está acontecendo nada. Eu li o relatório, está tudo tranquilo, não tem nada assim que você vai falar, tá uma dívida lá que não vai poder pagar. Não, a dívida do Tegar totalmente tranquila, tá? Dívida muito baixa e dívida sadia também, né? Não tem uma dívida nada assustadora, não, tá? Então é um fundo bem tranquilo mesmo, nesse quesito, tá? Tem estoque de imóveis prontos, tem tudo, só que assim, ele não vende, tá? Por que ele não vende? Não vende porque a economia não está deixando ele vender, tá? Uma taxa Selic muito elevada, né? E muita gente vai falar, mas 2026 não vai cair assim, galera. Você está pensando que vai desabar, vai bater 8%, não vai, tá? Não tem como, porque se a taxa Selic cair para 13%, a inflação começa a subir tudo de novo, tá? Por que isso acontece? Porque não foi feito nenhum trabalho, o governo não fez nenhum trabalho, né, para que isso aconteça, para essa taxa de juros cair. Porque não é o Banco Central que vai decidir, é a inflação. Então, se o governo vem trabalhando, corte de gasto, tal, vem controlando bem as despesas, tudo, o que acontece? Você vai ter um espaço para corte de juros. Por quê? Porque o governo não vai precisar de ficar emitindo títulos lá para conseguir financiar a sua dívida, né? E para ele emitir esses títulos vai ter que fazer o quê? Tem que subir o juro, né? Tem que pagar juro assustador mesmo, nas alturas, para alguma pessoa se encorajar e ir lá e comprar esses papéis do país, né? Então não tem como fazer isso, não tem milagre. Agora, se faz um corte, tudo vai controlando, aí sim você vai ter espaço mesmo para cortar a taxa de juros. Por enquanto, isso não vai acontecer. Porque, infelizmente, a gente tem que ver o que está acontecendo no país, né, galera? E a economia está um desastre, né? Ah, mas o IFIX está subindo, e o Bovespa está subindo. Galera, isso aqui é outra coisa, tá? É outra coisa. Bovespa subindo, especulação, é capital estrangeiro entrando forte, né? Só que na hora que esse pessoal for embora, tchau, né? Tchau, e se você ficar lá não vender também, você vai lá pro chão também, tá? Você vai perder seu dinheirinho também. Então, ficar ligado com isso. É pura especulação, tá? Porque o país não está fazendo nada, né? Ah, mas o dólar está caindo. Justamente porque a bolsa está subindo, porque o capital estrangeiro vai entrando e o dólar vai caindo, tá? Se fosse o dólar estivesse caindo, porque as empresas estão bombando, estão vendendo muito, estão exportando muito, beleza, mas não aconteceu nada disso. As exportações brasileiras continuam a mesma coisa, não mudou nada, tá? Então, isso aqui que a gente tem que entender isso aqui, tá? É economia básica, não precisa de especialista para falar sobre isso, não, ok? Então, ele precisa de venda, não tem venda, tá? Então, o mercado com a taxa de juros muito alta, se hoje você não pode comprar uma casa, por exemplo, né? Você vai comprar uma casa, como? Você vai ter que aumentar muito, né? Aumenta muito a entrada, né? Você vai fazer um financiamento pela Caixa, é lá em cima para você fazer esse financiamento. Então não tem como, tá? Então fica atento com isso aí nesses pontos, que isso afeta diretamente o fundo. E ele não tem nada. O fundo vai falir, não vai acontecer nada, tá? Simplesmente vai baixar, por quê? Porque não tem venda. Então é uma fase que o que ele está passando, não é só ele não. E FIX está subindo muito, mas você vai ver o quê? Você vai ver um XPML a 109, né? Coisa que já está batendo lá os 120. Você vai ver um VIS cair também o mesmo valor, os fundos de shopping, tá? Então é isso, tá? A gente tem que entender o básico que está acontecendo no país, ok? E o TK, galera, foi buscar exatamente o suportezinho aqui embaixo, tá? Tem outro vídeo também que eu fiz, acho que eu coloquei isso aqui, esse suportezinho aqui, que seria
bem interessante, né, para quem quiser comprar. Eu comprei, tá? Então ele bateu ali os seus 78, eu coloquei ordem a 79, foi executada as minhas ordens. Eu estou comprando porque eu acredito na tese do fundo, tá? É uma fase que ele está passando e futuramente, se mudar o governo, alguma coisa, e o negócio bomba, tá? Entrar um governo mais responsável aí, né, que enxergue mais, que faça a economia girar, forte de gasto mesmo, aí sim, a taxa de juros começa a cair e começa a movimentar muito, isso aqui dispara, porque todo mundo quer uma casa, né? Todo mundo quer comprar o seu imóvel. Então, isso aqui é muito interessante. Quando a venda caiu muito aqui, foi muita venda, tá? Foi um volume de venda altíssimo aqui, tá? Só que aqui eu vou chamar a atenção, aqui esse ponto aqui que eu coloquei, que foi esse suporte, tem um outro aqui embaixo, eu tenho até mais ordens aqui embaixo, esses pontos. Vou pegar umas ordens aqui no seu 75, tá? Seu 75, espalhei algumas ordens por aqui. Não é muito, mas é o que eu posso comprar, entendeu? Eu vou colocando aqui, se for descendo, vai pegando, tá? E é assim que eu vou fazendo as compras no Tegar. Hoje a queda já desacelerou, tá? Já deu uma desacelerada boa lá. Vou colocar aqui no gráfico, no diário, só para você ter uma ideia. Então, no dia de hoje aqui já desacelerou já a queda, tá? Então ela bateu ali os seus 78 e já mostrando alguns sinais, né? Alguns sinais aqui já de recuperação, tá? Então fica atento. Aqui em cima já tem um gap aqui em cima também, que ele abriu aqui. Geralmente quando deixa gap aberto, né, a tendência é fechar, tá? Então ficar ligado nisso aí que agora é assim, eu acho interessante porque muita gente comprou aqui, provavelmente ele deve ter vendido, né? Aqui ou já vendeu aqui embaixo no prejuízo, né? Então é assim, tem que montar uma estratégia, né? O que é que você vai quer do mercado, né? O que é que você espera? Então você tem que ver, mas isso aqui foi pura efeito manada, né? Foi um vendendo ali e o resto vai atrás. Aposto que muita gente aqui nem sabia o que estava acontecendo. Já olhou lá, já estava caindo ali 10%, já ficou assustado, já vendeu, né? Então, é exatamente isso. Então, no diário já mostra sinais de recuperação. Vamos ver nos próximos dias. Eu estou fazendo esse vídeo aqui na quinta-feira, ainda tem a sexta-feira. Vamos ver o próximo. Essa vela aqui é no diário, tá? Então você quer a vela da quinta-feira. Vamos aguardar, mas já dá indício de freada, né? Desacelerando já a sua movimentação de queda. Então vou só aguardar para ver nos próximos dias, para ver como é que ele vai se comportar. E você vai baixando o gráfico, né, de uma hora, você já vê que tem já alguns pontos aqui já de break, né? As quedas já não estão tão elevadas. E o que eu falei para vocês, o gap do 60 minutos também está aqui em cima, que pode voltar para fechar esse gap aí também, ok? Galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda muito, mas muito a fortalecer o canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.